Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Thiago Correia. E antes de iniciarmos o conteúdo do vídeo de hoje, já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novas atualizações. E dito isso, bora para mais um vídeo! Bom, e o assunto desse vídeo é sobre métodos assíncronos. Eu vou estar explicando para vocês de uma forma bem tranquila e na prática quando utilizar o async e await. Então, bora lá! Vejam bem, agora vamos falarmos tanto do método assíncrono quanto método síncrono. É muito importante que vocês tenham conhecimento sobre esses dois caras. O método assíncrono, ele tem a sua capacidade de executar múltiplas tarefas. Ou seja, quando a sua thread principal chamar a sua thread, eu coloquei aqui como thread A, ela vai ser processada e a thread B, ela também pode ser processada. Ou seja, ela não precisa aguardar de uma forma sequencial que o processo da thread A finalize para depois executar a thread B. Porém, os métodos síncronos, ele tem essa característica de rodar de uma forma sequencial, ou seja, vamos fazer o exemplo aqui. A thread principal, ela chamou, ela fez a chamada da thread A. Nesse momento, ela não pode executar a thread B. Por quê? A thread A, ela não foi concluída. Então, é correto dizer que a thread B, ela só vai ser iniciada após a conclusão do processo da thread A. Tá legal? Então, essa é a diferença. Métodos assíncronos têm a sua característica de executar múltiplas tarefas, enquanto métodos síncrono, ele executa de forma sequencial. Tá legal, pessoal? Vamos agora para o Visual Studio para a gente codar um pouquinho e explicar na prática para vocês. Pessoal, eu preparei uma demo aqui e ela já está até pronta, tá? Eu fiz isso para a gente ser mais breve e eu não tomar tanto tempo de vocês, tá legal? Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem a nossa classe de Programmer e a gente criou aqui uma classe de Method. Vamos lá, deixa eu explicar o Method para vocês. O Method é onde vai ficar todos os nossos métodos para a gente exemplificar fazendo um café, tá legal? Então esse vai ser o nosso exemplo. Então voltando na Programmer, o que acontece? Aqui, o que eu fiz? Eu instanciei a nossa classe Method, que a gente criou aqui, tá? Então a partir desse momento eu tenho um objeto chamado Method. E aí eu fiz uma chamada para o método Start. Quem que é o método Start? Se a gente for dentro da classe de Method, ele vai ser responsável por exibir duas mensagens. Olá, sejam bem-vindos. Qual tipo de chamada você quer executar? E esse carinha aqui é para pular a linha, no C#. E aí embaixo eu inseri já duas mensagens. Digite 1 para síncrona e 2 para assíncrona. Tá legal? Beleza. Ok. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai rodar esse método e aqui eu criei uma variável do tipo var que ele vai ler o que o usuário editou. Beleza? Então, só fazendo um adendo aqui, pessoal, eu não fiz tantas validações, para a gente, por exemplo, poderia ver se é diferente de 1 e 2, porque conforme o nosso método, ele pede para o usuário inserir o valor 1 ou 2. Tá?
E aqui eu fiz validações simples, só para eu passar a ideia para vocês do método assíncrono, tá? Então, voltando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai capturar através do readline o que o usuário editou. Aqui eu vou fazer uma checagem. Se o getTypeCall ele é igual a null, né? Ou seja, se o usuário apertou Enter e não digitou nada, a nossa variável vai ser nula. Logo, ela vai exibir uma mensagem para o usuário dizendo, por favor, insira um valor corretamente. E aqui a gente chama o nosso start de novo. A partir desse momento, ele vai chamar o nosso método start e ele vai exibir as duas mensagens para o usuário novamente. Tá? Aí vamos fazer o cenário feliz, não vamos fazer algo que seja diferente de 1 ou 2, tá? E aqui eu faço uma validação, getTypeCall equals 1 ou 2, tá? Aqui o que acontece? Aqui ele vai executar processo síncrono e aqui embaixo assíncrono, tá? Eu fiz dessa forma para a gente poder exemplificar a explicação que eu dei para vocês. Então vamos lá. Dentro do a gente tem um método start que vai iniciar a nossa aplicação e aqui a gente tem um region de method async. O que esse cara vai fazer? A gente tem um método aqui assíncrono que ele vai preparar o café async. Ou seja, ele vai exibir uma mensagem para o nosso usuário preparando o café. Depois, ele vai exibir uma outra mensagem colocando água para ferver. Esse é o processo para você fazer um café. Eu não fiz muito detalhado sobre esse exemplo, justamente para não demorar tanto, tá? Então, colocando água para ferver. Na linha 19, ele vai preparar, né? Ele vai ferver a água, né? O wait writer. Então, vindo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai executar o wait water, né? E aí ele vai exibir uma mensagem para o nosso usuário: água no fogo. Beleza, então quer dizer que a nossa água está começando a ferver. Aqui ele vai ter um delay de 30 mil, ou seja, 30 segundos. Ou 30 mil milissegundos. Tá legal? Beleza, ele fez esse delay para a gente demonstrar que ele está fervendo essa água e depois água pelando. A partir desse momento, eu vou exibir uma mensagem para o nosso usuário preparar pó de café e eu vou chamar o método waitCoffeePowerAsync, tá? Então, aqui ele vai fazer o waitCoffeePowerAsync e aqui ele vai exibir uma mensagem colocando pó de café no coador. Então, isso aqui é um método responsável por fazer o processo de colocar o pó no coador, abrir a garrafa, né? Colocar o suporte do coador para a gente poder jogar água quente. Então aqui ele vai exibir a primeira mensagem e a gente vai fazer um delay também do task delay de 30 mil, tá? Milissegundos, que é equivalente a 30 segundos. E aqui eu vou exibir mais uma mensagem para o nosso usuário, colocando o coador junto com o suporte em cima da garrafa térmica. E aqui eu faço um processo de pular a linha, colocando água quente. Beleza. Eu vou fazer um delay de novo, tá? Para a gente poder simular aqui e fazer um café pronto, fechando a garrafa. Beleza. A partir do momento que ele executou esse processo, ele vai exibir para o nosso usuário café finalizado, tá? E também, dentro do método responsável por preparar o café... Não, é isso mesmo, né? É que eu tinha trocado. Eu tinha feito... Deixa eu ver aqui. Preparing bread, né? Mas ele vai executar dentro do programa, tá legal?
Então, esse é o nosso processo. Ele vai preparar o café. O café, notem que ele é assíncrono. Então, o que ele está falando? Olha, executa esse método para mim, mas aguarde até ele ser finalizado. Tá? Então, a gente vai aguardar o método até que ele seja finalizado. Beleza. Feito isso, ele vai entrar aqui para ferver a nossa água, né? Preparar a nossa água. Vai executar esse cara e também ele vai preparar o pó de café, né? Ou seja, ele vai colocar o pó de café no suporte e ele vai finalizar o nosso café. Tá legal? Beleza. Voltando aqui no programa, ele vai colocar o preparando pão, async, tá? Então, dentro do nosso method, eu também tenho um carinha para preparar o pão. Então, cortando o pão, espera para mim 10.000 milissegundos, passando a manteiga, esperando mais 10.000, esperando 10.000 milissegundos, fechando o pão, e aí aqui a gente tem um delay de 10.000 milissegundos, e aqui eu exibo duas mensagens para eles. Tá legal? Conseguiram pegar a ideia? Então eu estou fazendo um processo passo a passo de como fazer um café. Tá? E aqui a gente tem os métodos síncrono. Né? Então ele vai preparar o café, os mesmos métodos de cima, porém ele não é assíncrono. Tá? Eu coloquei um bool aqui só para não ficar reclamando. Então, qual que é a pegada aqui? Ele vai preparar o café, ele vai chamar o wait water, né? Ele vai preparar aqui água no fogo, mesma coisa que vocês viram lá em cima, só que ele tem uma diferença que eu falei lá atrás para vocês sobre método assíncrono e método síncrono, tá legal? Agora vamos testar, tá? Então, se for um, método síncrono, e se for dois, método assíncrono. Então, eu vou executar aqui. Notem uma coisa, tá? Vamos lá. Estou iniciando a aplicação aqui. Gente, enquanto vai executando a aplicação, se ficar alguma dúvida, né, achar que ficou um pouco confuso, porque esse é um assunto um pouco delicado, né? São dois tipos de métodos de chamada, melhor dizendo, diferente um do outro, tá? Então, deixe nos comentários aqui, tá legal? Então, aqui, o nosso sistema fala: olá, seja bem-vindo. Qual tipo de chamada você quer executar? Digite 1 para síncrona e 2 para assíncrona. Então, eu vou apertar apenas o Enter. A partir do momento que a gente aperta apenas o Enter, deixa eu ver aqui. Ele não caiu aqui, deixa eu ver. Beleza, vamos executar de novo. Calma aí. Beleza. Deixa eu pensar. Não vou saber simular para vocês um caso de nulo aqui agora. Agora eu vou executar aqui o sistema, tá? Lembrando, quando ele for nulo por algum motivo que ele não conseguir pegar o valor, ele vai pedir para o usuário informar o valor novamente, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o que é do método síncrono, tá? Então, vamos lá. E vou apertar o Enter. Lá, preparando um café, colocando água para ferver, água no fogo. Então ele tem uma demora, né? Que é os nossos delays que a gente colocou, tá legal? Agora ele colocou água pelando, preparar pó de café, colocando pó de café no coador, beleza?
Então, ele está fazendo um outro processo, que é o que a gente viu lá dentro. Então, notem que método síncrono ele está executando passo a passo. Beleza? Ele poderia... Porque assim, não necessariamente você tem que esperar o café para fazer seu pão. Você pode muito bem colocar água para ferver e preparar o seu pão. Tá? E aí, esse exemplo que a gente vai tentar dar aqui. Então, esse tipo de chamada também, assíncrona, ela é muito utilizado para chamadas externas, né? Por exemplo, você vai fazer uma chamada para sua API, a sua API precisa aguardar um retorno, né? Se deu certo uma determinada operação, alguma coisa do tipo, tá? Então, notem ali também, ó, que agora ele está cortando o pão, passando a manteiga e depois disso ele vai vir um próximo processo aqui. Vamos lá. Fechando o pão e vai dar pão finalizado, beleza? Vamos ver aqui, fechando o pão, pão pronto, cortando o pão. Enquanto ele vai executando aqui, passando a manteiga, deixa eu ver. Fechando o pão. Ele está executando de novo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Beleza, vamos parar a aplicação. O que acontece nos métodos síncrono? O que ele fez? Preparando o café, colocando água para fazer. Café finalizado. E aqui ele chama wait water. Beleza. Água no fogo. Aguardou 30.000 milissegundos. Água pelando. Preparando. Beleza. E colocou café finalizado. E aqui ele colocou antes disso wait coffee para preparar o processo do preparando o café, né? Então aqui ele vem colocando o pó de café no coador, aguardou, ou melhor dizendo, rodou um sleep de 30.000 milissegundos, colocando o coador junto com o suporte, café pronto fechado, beleza. E aqui, deixa eu ver lá no programa, beleza, ele chamou o preparing bread, né? Beleza, veio aqui cortando o pão, aguardou 1.000 milissegundos, passando a manteiga, fechando o pão, pão pronto. Tá, e aí aqui em cima, deixa eu ver o que ele faz. Método assíncrono, café finalizado, bread. Beleza, ele rodou 2 vezes. Ok. Bom, eu vou ver o porquê que ele está rodando o Brad 2 vezes, mas deu para vocês entenderem que métodos síncrono ele executa um a um, né? Um sequencial, né? Primeiro executa lá o café, depois que o café está pronto, ele vai preparar o pão e você tem o risco do seu café ficar frio, né? E agora a gente vai executar o número 2, que é o assíncrono. O assíncrono é bem legal. Eu vou executar aqui para vocês, ó. Vou digitar 2 e notem que ele está preparando o café, colocando água para ferver, água no fogo. E aqui ele já executou cortando o pão, tá? Então, enquanto você vai esperando o café para ferver, você vai montando seu pão, cortando o pão, passando o pão, passando a manteiga, né, no pão. E aí fechando o pão, beleza? Então passou, cortando o pão, passou a manteiga, fechou o pão. Vamos ver o próximo processo. Água pelando, e aí a gente já voltou para o processo de preparar o café, preparar pó do café, colocando pó de café no coador. E aí a gente finalizou o pão pronto, pão finalizado, né? Beleza, então enquanto a gente colocou lá o pó de café, né, no coador, a gente voltou para o nosso pão, daí eu exibi 2 mensagens, né, de pão pronto, pão finalizado, e aí aqui ele colocou uma mensagem, colocando o coador junto com o suporte em cima da garrafa térmica, colocando a água quente. Tá? Então agora ele vai fazer o processo de finalização do café. Então notem que o assíncrono, o que ele está fazendo aqui? O assíncrono ele está
ele não necessariamente ele vai aguardar o seu café tá pronto para você fazer a sua manteiga igual o método síncrono, né? Aqui ele já finalizou, tá? Então, o que esse carinha fez? Ele foi lá, preparou o café. Enquanto ia preparando o café, ele já foi cortando o seu pão, passando a manteiga. Aí já, depois de que ferveu a água, já colocou o café, a água quente no coador para preparar o café. Depois ele voltou, ele fechou o pão, né? E aí depois ele finalizou o seu café. Então essa é a real diferença do método síncrono com assíncrono. O síncrono, ele vai rodar processos sequencial. Enquanto um método está sendo executado, ele bloqueia essa thread principal. Ele não deixa fazer mais nada. Enquanto o assíncrono, ele deixa a sua thread liberada e vai rodando esses métodos assíncronos, enquanto ele aguarda uma thread A ser finalizada e a thread B ser finalizada. Então, essa é a real diferença. Tá legal, pessoal? Bom, aqui no meu sisteminha acabou ficando um errinho no método síncrono, que ele meio que preparou o pão 2 vezes, tá? Mas eu não vou a fundo nisso, no debug, porque a ideia mesmo é mostrar para vocês qual é a diferença do método assíncrono para o método síncrono, tá legal? Espero que esse vídeo consiga esclarecer na cabeça de vocês a diferença desses tipos de método, né? Na verdade, esses tipos de chamada. E se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo a todos. E conforme for, eu vou fazendo um vídeo explicando dúvida por dúvida. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação e até a próxima. Valeu!